Você já sentiu ansiedade só de olhar para sua agenda? Só de olhar a semana que está por vir, te deu um nervoso, uma coisa ruim aí, uma ansiedade? Bom, hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso e principalmente como que a gente pode usar essa ansiedade como uma mensagem importante sobre o seu autoconhecimento e mudanças que você quer fazer na sua vida. E claro, a gente também vai ver algumas dicas bem práticas de como você pode lidar com a sua agenda para que ela gere sentimentos mais positivos daqui para frente. Mas antes, eu vou te dar um oi. Oi, eu sou a Nani, que bom te ver por aqui. Aqui a gente fala sobre criar uma vida alinhada com a gente através da organização, execução alinhada com nossa autenticidade e nosso desenvolvimento pessoal. E eu quero dizer que nesse mundo atual, acelerado, muitas vezes numa produtividade tóxica, organizar a agenda de uma forma que não cause ansiedade realmente pode ser um grande desafio. Então também não esqueça de olhar qual que é a sua situação atual, porque às vezes está realmente tentando driblar 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, ou está numa fase, de trabalho e faculdade, com filhos pequenos, criança, e aquela dificuldade em driblar a carreira com a vida pessoal e familiar. Enfim, talvez a situação seja que o seu trabalho, você não tem muita autonomia sobre a sua agenda, e aí você sai com um cafezinho, quando volta tem 30 reuniões novas ali. Saiba que você não está sozinha ou sozinho nessa. Eu já senti bastante ansiedade em olhar a minha agenda antigamente. Claro que ainda acontece de vez em quando, mas o que a gente quer aqui é que na maioria das semanas a gente se sinta bem e inspirada e alinhada quando a gente olha a nossa agenda. Mas é comum eu ouvir nas mentorias ou em conversas aqui no YouTube, lá no Instagram, dessa ansiedade em relação a tudo que você tem que fazer e olhar a agenda e ver tudo ali, dá até um nervoso. Às vezes a gente internaliza que é normal sentir essa ansiedade ou que essa ansiedade é necessária para a gente ser produtiva, ter valor e realmente conseguir conquistar o que a gente quer. Ou que é normal olhar para a agenda e não gostar, ou ficar ansiosa com a semana que tá por vir, que é só o final de semana é legal. E não precisa ser assim. E eu tô te falando isso como uma pessoa que já passou por um burnout, ou seja, esse esgotamento extremo. Por isso eu gosto de deixar aqui esse lembrete pra gente olhar e cuidar da nossa saúde mental. Porque o burnout, ele dá vários sinaizinhos antes de te abocanhar, sabe? Eu não tô dizendo que se você tá sentindo um pouco de ansiedade ao olhar a agenda hoje, isso quer dizer que você vai ter um burnout, não tô falando isso, claro. Mas se você está percebendo, semana após semana, que você está sempre nessa ansiedade, nessa correria, nessa sobrecarga, nesse desconforto, ao perceber tudo que você tem que fazer hoje, amanhã, na próxima semana, pode ser um sinal de alerta, pode ser um sinal para você olhar para essa ansiedade e já conseguir fazer algumas mudanças em relação a como está vivendo o seu dia a dia pessoal e profissional. Então, o que fazer? Como eu disse, a ideia aqui é a gente usar essa ansiedade como um sinal para a gente compreender mais sobre nós mesmas. E especialmente o que a gente realmente quer e precisa, quais são nossas necessidades agora. A Nani do passado sentia muita essa ansiedade ao começar todas as semanas. E aí, quando eu parei para perceber por quê, eu percebi que tinha muito a ver com as reuniões naquela época, sabe? Nem apenas reuniões apenas de trabalho, já vou chegar nesse ponto também, mas principalmente, vamos pensar em reuniões de trabalho. Então, eu percebia que os dias que me davam mais ansiedade eram dias que eu tinha muita reunião uma atrás da outra, ou que não tinha intervalo, sabe? Ficava marcar alguma coisa, acaba uma reunião aqui, já tem outra logo em seguida, sem nenhum respiro entre elas. Ou aquelas famosas reuniões que a gente vê e pergunta, por que eu preciso ir nisso? Qual que é a relevância, né? Então eu me sentia às vezes perdendo tempo em relação ao que eu realmente tinha que fazer. E como eu disse, em relação à vida pessoal também, eu percebia se tinha assim, finais de semana após finais de semana, sempre com muita coisa para fazer, o aniversário aqui, uma coisa de família, não sei o que lá, resolver tal coisa, sempre muitos planos em todos os finais de semana também me dava um negócio. Então não sei se é a idade chegando, mas eu comecei a perceber, porque eu já fui muito mais ativa, mas eu comecei a perceber que, caramba, eu acho que eu quero um fim de semana sem ter que fazer nada, sabe? Então, até isso, até na vida pessoal também, a gente também pode perceber sinais ali na nossa agenda. Então, esse momento é crucial para o seu autoconhecimento. Pergunte-se, o que na minha agenda está me causando ansiedade? Porque o primeiro passo para a mudança é a consciência. Então, se você fica consciente que ter reuniões, muitas reuniões no mesmo dia te dá ansiedade, ou se você tem consciência que tem alguma coisa que tem que fazer que você não sabe muito bem por onde começar,
Enfim, você percebe a causa, o seu cérebro vai começar a buscar soluções. O seu cérebro não é bom em ser a sua agenda, mas ele é ótimo para achar soluções alternativas, pensar em cenários e até sonhar. Então, soluções e sonhos que talvez você consiga implementar agora, outros talvez não, mas com paciência e planejamento você consegue ir desenhando essa vida mais alinhada com o que você deseja, com o número de reuniões que você deseja, com o estilo que você deseja e que faz sentido para você. Lembra que a gente falou no vídeo passado de a gente começar a ver a agenda não só como ferramenta de produtividade, mas também como uma ferramenta de autoconhecimento. Então vamos colocar a mão na massa mesmo? Pega aí a sua agenda, eu vou pegar até a minha aqui também. Ó, vamos olhar o computador aqui, eu vou pegar minha agenda. E aí você olha a sua agenda da próxima semana e se pergunta, como você se sente? Existe uma ansiedade, assim, de modo geral, de quando você vê o todo, por exemplo, você pode ver no modo semanal, tá? Eu não gosto de ver nem no diário nem no mensal. Mensal é muita coisa mesmo, você não precisa ver o mês inteiro. Coloca na visualização semanal e aí vê como é que você se sente quando você olha o todo. Te dá ansiedade, parece que tem muita coisa, ou você percebe que tá faltando alguma coisa que você não colocou ali ainda, ou tem algum item específico que está te causando ansiedade. Ó, então, se eu olhar aqui minha agenda da próxima semana, bom, hoje eu não tenho mais aqueles dias cheios de reuniões, como eu falei, que eu tinha antes, que causava, né, ansiedade. Então, de modo geral, quando eu olho a minha agenda, eu não fico ansiosa, né? Pelo menos não nessa semana. Mas, ó, se eu olhar aqui, eu percebo um desconforto, um nozinho, por ver que a minha filha não vai ter creche na segunda-feira e eu ainda tenho que resolver algumas coisas em relação a isso, né? De ver rede de apoio e tal. E, além disso, o meu marido vai estar alguns dias fora a trabalho. Então, né? Isso vai mexer bastante com a minha rotina e eu tenho que ajustar coisas. Então, eu também percebo, não é nem às vezes a quantidade de compromissos, mas coisas a fazer que eu não resolvi ainda. Então, que eu preciso pelo menos colocar no meu sistema de organização. Não é que eu preciso resolver agora, mas eu tenho que saber que eu tô ciente que eu vou ter que resolver isso, né? E confiar que eu vou fazer isso. E eu deixo aqui um parênteses, assim, um papo aqui de amiga, que a creche tá um caos e está afetando bastante a minha rotina. Então eu tô aqui, ó, me virando nos 30 para manter a constância no canal. Até contei, né? Conversamos sobre isso aqui, acho que há dois vídeos atrás. Continuo no meu modo aqui, simplification, para conseguir manter os vídeos aqui para vocês. Então me deixa aqui um like, um comentário motivacional. Continua, Nani. Me conta que você tá aí pra gente continuar essa conversa, mas vamos voltar pro nosso papo de hoje. Então, você percebendo o que está te incomodando, ganhando consciência disso, você consegue pensar em soluções, né? Como eu até já comentei, então percebi que tem que resolver isso aqui e tal. Mas eu vou te dar aqui até algumas ideias, exemplos, soluções, caso o seu caso seja parecido com a Nani do passado, que era muitas reuniões, muitos compromissos, e isso me dava uma ansiedade de modo geral a olhar a agenda. Então, olha a sua agenda de modo geral, ou escolhe, assim, um dia da semana para, né? Às vezes fica mais fácil, começando por um dia. Pega o dia da semana mais cheio e eu vou te passar 4 perguntas para sua reflexão. Pergunta 1. Quais compromissos são realmente importantes? Quais eu devo ir? Quais eu posso delegar ou simplesmente eliminar? Número 2. Tá percebendo que tem muita reunião no mesmo dia, nessa semana? Então, se pergunte qual que é a quantidade ideal para você. Se você pudesse escolher e determinar um máximo de reuniões por dia, qual seria esse máximo? 2, 3, 4? Pensa aí. Pergunta 3. E os intervalos? Como é que é isso para você? Você não se incomoda de uma coisa grudando na outra ou isso te incomoda? Você está sempre se atrasando para a próxima reunião? Se sim, vale a pena pensar em colocar respiros ali entre uma reunião e outra? E pergunta 4. Você gostaria de ter blocos livres de reuniões? Por exemplo, uma manhã inteira sem reunião nenhuma, uma tarde inteira ou até um dia da semana inteiro sem nenhuma reunião? Isso seria algo interessante para você? Talvez você diga agora, tá, Nani, eu até prefiro, adoraria, por exemplo, sexta-feira sem reuniões, segunda-feira sem reuniões, sei lá, ou manhãs livres, mas isso não dá para implementar. Ainda assim, saber que você prefere um dia livre, prefere manhãs sem reuniões, isso é uma informação super valiosa para o seu autoconhecimento. Talvez realmente você não consiga colocar essa solução em prática agora, mas talvez você já consiga chegar no meio do caminho. Talvez não consiga ficar 100% livre, mas pode ficar mais livre do que agora. E no longo prazo fica mais palpável, fica mais realista você caminhar para esse estilo de trabalho que tem menos reuniões. Mas para você desenhar essa vida, esse trabalho, essa rotina alinhada com você, você precisa saber o que você prefere, tá? Então se desapegue um pouco da ideia do que é possível e o que não é, tá?
E se você tiver num trabalho também, parecido com o meu trabalho antigamente, que as pessoas vão marcando várias reuniões, e aí quando você vê, você não tem tempo para fazer as suas coisas, tocar o seu trabalho, aqui vai mais uma dica. Tenta experimentar no começo da semana, assim, para e reserva alguns blocos. Você pode começar com cautela, né? Você fala, ah, não, mas eu não vou encher de bloco lá, o chefe vai ver, vai saber, vai achar estranho. Então, começa aos poucos essa dica aqui, um dia, sabe? Assim, com cautela. Mas você pode reservar na sua agenda alguns blocos específicos de modo que fique ocupado para quando alguém tenta marcar reunião, sabe? Então, você meio que protege alguns momentos da sua agenda de reuniões. E também até fica um lembrete para você mesmo, sabe? Às vezes você fala, poxa, eu quero um fim de semana livre. Então, bloca lá, ó, um fim de semana para descansar, fim de semana, né? E aí, se alguém te perguntar, ah, vamos ali fazer alguma coisa, você vai olhar a sua agenda e vai se lembrar, ah, na verdade, tô querendo um fim de semana livre. O problema é que você pode pensar 2 vezes antes de falar esse sim, né? E algumas ideias de blocos, então agora voltando para a ideia da semana ali, algumas ideias de blocos você pode querer colocar para proteger de reuniões. Blocos de deep work, ou trabalho focado, é inspirado no livro Deep Work, trabalho focado do Cal Newport. Então, é um bloco de tempo para você trabalhar focado em alguma atividade sem distrações. E aí você pode tocar o seu projeto, o objetivo principal atual. Você também pode pensar em colocar alguns bloquinhos para a sua organização pessoal, para organizar sua mente, organizar seus afazeres, esvaziar caixas de entrada, ou talvez um bloco para você fazer uma pausa na hora do almoço, ou fazer uma caminhada ali no quarteirão após a sua refeição. Por exemplo, se você percebe que também sempre marca reunião na hora do almoço e você queria ter uma coisa mais tranquila. Enfim, veja se você pode, como eu falei, talvez não seja todo dia, mas em alguns momentos fazer isso para você proteger esse horário na sua agenda. Assim, você pode usar sua agenda não só para te lembrar de compromissos, como é assim, talvez a tarefa principal da agenda, né? A função principal da agenda, mas também acaba usando essa agenda para você se lembrar de como você quer viver cada semana e especialmente como você quer se sentir a cada semana. Então, com esses ajustes, você vai saindo dessa ansiedade, ou pelo menos ela vai ficando menos frequente, e você vai ganhando essa sensação de alinhamento com você. E eu te contei que ao olhar a minha agenda da semana, até que eu percebi que o sentimento é, tô tranquila, mas tem um ponto ali de incômodo que eu preciso resolver, beleza? E você, como é que você se sente? Olha agora a agenda dos seus próximos dias e me conta, o que você sente? Quais pensamentos passam pela sua cabeça? E o que você gostaria de sentir daqui pra frente? Me conta aqui nos comentários, conta mesmo, tô esperando. E assim, continue criando sua vida com intenção e use a sua agenda como sua forte aliada. Obrigada por assistir, um big abraço e tchau!